Olá, irmãos. A paz seja com todos. Amém? Espero que todos estejam bem, né? Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em 2 Crônicas 20, 12, né? E bem no finalzinho de uma oração. Tem o título assim, é uma parte da oração, né? Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nesse momento de pandemia, que estamos vivendo devido ao coronavírus e diante de tantas incertezas, existe uma oração feita por um rei que traduz esses sentimentos de dúvidas, que foi proferida por um rei de Judá. Desesperado, mas confiante, o nome dele era Josafá. Josafá, diante do perigo iminente de ser invadido, de ter Judá ser invadida, ele tomou uma posição, ele se colocou diante de Deus, tendo a certeza de que o socorro dele só poderia vir de Deus. Então, assim, nesses tempos difíceis, o nosso ir e vir está limitado, o contato físico tornou-se uma ameaça, o isolamento é a forma mais segura de sobrevivência, nós que lutamos tanto, para que tivesse sentimento de carinho, que tivesse compaixão, que tivesse contato com as pessoas, e hoje nós estamos sendo privados disso, E assim, a forma mais segura hoje de sobrevivência, infelizmente, é o isolamento. E com isso tem feito mal a muitas pessoas têm sentido isso, tem causado depressão, tem causado distúrbios mentais, muitas dificuldades, não só na saúde, mas também financeiramente falando, muita gente desempregada. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que se a gente não ter fé, se a gente não confiar em Deus e não trabalhar a nossa fé, a gente vai acabar ficando igual a essas pessoas, com problemas emocionais, e com mais dificuldades ainda e suscetíveis a mais doença, Então, assim, os olhos do mundo, estão ansiosos nessa crise global, Qual é a nossa oração? É essa que eu falei no início. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Conforme eu falei, essa passagem está lá em 2 Crônicas 12. Judá estava para ser atacada por uma delegação de Edom. Aí um grande medo tomou conta do rei Josafá. E naquela época, esse rei ele buscou o socorro do Senhor. O que ele fez? Ele convocou um jejum nacional em toda Judá, eles nem precisaram trabalhar. Deus concedeu a vitória para eles, Josafá não estava confiando somente no potencial de derrota militar, mas Josafá naquele momento confiava totalmente em Deus, para qualquer situação que viesse, ele estava confiante em Deus, E aqui 2 Crônicas 20, no versículo 9, fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá tinha uma disposição à confiança. Então, independentemente do perigo, de todas essas situações que ele colocou, ele clamava a Deus. Então, mesmo diante, igual aqui fala, em peste ou fome, espada por castigo, ele estava confiante em Deus. E dada essa situação de pandemia, nós também temos que tomar essa posição, Nós temos que tomar a posição de adorador, de pessoas que confiam em Deus, A gente lendo 2 Crônicas 20, a gente vê que, assim, o povo só fez a parte dele, eles não precisaram nem guerrear, eles não tiveram trabalho algum, eles fizeram o que mais nós gostamos de fazer, que é jejum, orar, louvar, atitudes de crente, Então, assim, esse povo teve essa atitude e foi beneficiado por Deus, Então a gente vai ver 5 aspectos, dessa confiança que Josafá teve em Deus e que a gente também tem que ter,
né? A primeira delas é: confie em Deus com os seus medos. Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor. Essa referência está lá em 2 Crônicas 20, versículo 3. Ele não era sobre-humano, ele era uma pessoa normal. O passo inicial de quem confia na ajuda de Deus, naqueles dias ou nos nossos dias, deve ser de admitir a fraqueza. Devemos nos chegar diante do Senhor e dizer honestamente a Ele como você está, né? Eu estou assustado, eu estou frustrado, eu estou com fome, eu estou solitário, eu estou ferido, estou exausto, estou cansado, estou com medo, né? Admitir que somos fracos, né? Que temos dificuldade, porque somos seres humanos, né? Nós temos, é normal termos esses sentimentos de fraqueza, né? Então, o objetivo de expor a nossa dor não é apontar o dedo acusando Deus, mas o de sermos sinceros, né? De abrir o nosso coração, confiando nele, mesmo em nossas preocupações mais profundas. Josafá escolhe confiar no Senhor, ao que também somos chamados, né? Nós também somos chamados para essa confiança. A confiança é sempre uma escolha, né? É isso que teremos que fazer repetidamente, confiar em Deus. Se eu tenho medo, se eu tenho fraqueza, se eu tenho dificuldade, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que me entregar ao Senhor e abrir o meu coração, ser honesto para Ele, porque Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe da minha fraqueza, mas Ele quer ouvir da minha boca, Ele quer a minha sinceridade, né? Um outro passo que a gente aprende, né, nesse momento com Josafá é: incentive os outros a confiar em Deus. Depois que Josafá busca a Deus, o que ele faz? Ele proclama um jejum nacional e apregoou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Essa referência está em 2 Crônicas 20, 3 e 4. Um rei sabe de onde vem a verdadeira ajuda e leva os outros a irem até lá em busca de esperança. Quando todos ao nosso redor estão enlouquecendo, temendo que o céu esteja desabando, devemos lembrar uns aos outros que servimos a um Deus amoroso, misericordioso e soberano, que não pode ser atingido pela pestilência ou pelo vírus, conforme está escrito lá no Salmo 91. Então nós temos que confiar e incentivar quem está ao nosso lado, ao nosso redor, os nossos irmãos, né? Seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja por ligações, né? A gente também tem que passar essa confiança e chamar essas pessoas também para confiar, né? Ao levarmos as nossas ansiedades ao Senhor em oração, podemos experimentar uma paz que ultrapassa o entendimento, né? E quando experimentamos tal paz, a esperança que temos em Cristo é revelada. Afinal, nossa fé é pessoal, mas não privada, né? Ela está exposta, ela tem que ser exposta para todos, né? Então, ela serve para mostrar àqueles que questionam de onde vem a nossa esperança, né? Muitos acham que somos loucos, né? Porque no momento desse de dificuldade, nós continuamos adorando, nós continuamos louvando, nós continuamos tentando levar a nossa vida, vamos dizer assim, né? Mais ou menos dentro do que se espera, né? Então as pessoas não entendem isso, mas eles não entendem porque eles não têm essa esperança que nós temos, né? E nós temos que levar essa esperança para essas pessoas e chamar, né? Para que elas também tenham, para que elas também tomem posse dessa esperança, né? O terceiro ponto é: clame a Deus, né? Não é qualquer pessoa, é pedir a Deus, né? Josafá oferece um modelo de oração nos versículos 5 até o 12, né? Ele apela ao caráter de Deus, suas promessas e suas ações no passado. A oração tem o seu ponto-chave em porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti.
Talvez hoje você esteja se sentindo assim, né? Diante dessa situação, diante de tanta gente morrendo, diante de tanta gente, né, doente, de tanta dificuldade, né? Você talvez se sinta impotente, né, contra uma situação que você não pode fazer nada e que você também pode ser exposto, né? Mas mesmo quando não houver sintomas visíveis, né, a gente não pode entrar no desespero, né? Talvez a nossa ansiedade aumente, né, porque os especialistas, eles não têm certeza quanto a todas as maneiras de contágio, né, as formas de transmissão desse vírus. Então a gente escuta muita notícia, então a gente tem que procurar saber o que é certo, o que é verdade, mas principalmente, né, a gente tem que, assim, pegar o exemplo de Josafá ao declarar, né, que a gente está desamparado, mas, né, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Quantas de nossas orações devem terminar com uma frase como essa? Essa é a postura do cristão. Apele ao caráter de Deus, confesse sua incapacidade e coloque os seus olhos no Senhor. Lembre-se da salvação de Deus, é o quarto item. Na narrativa de 2 Crônicas, Deus responde enviando um profeta para lembrar a Judá que a batalha não lhes pertence, isso pertence a Deus. Essa referência está lá no versículo 15. Né? Eles não precisaram nem lutar, eles podem simplesmente sentar e assistir à salvação do Senhor em favor deles. Né? Essa história é um pequeno exemplo de uma batalha espiritual maior para todos e em todas as épocas, né? Foi naquela época e está sendo hoje para nós, né? Temos um problema letal, né, do qual a gente não pode fazer nada porque, né, por conta própria, porque nem os cientistas, né, chegam a uma conclusão, quem dirá nós, né? Então, assim, temos que confiar em outro, porque essa batalha não é para nós lutarmos, né? Ao confiarmos naquele que pode lutar em nosso nome, somos convidados a assentar e assistir à salvação do Senhor. Né? Esse vírus, né, ele vem para desestabilizar a população, ele vem para desestabilizar as nações, governo, né? E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se vai piorar, se a nossa família vai ser acometida, se ela vai ser poupada dessa epidemia, né? Nós não sabemos, mas ainda assim nós devemos olhar para a salvação. Né? Ou seja, a gente não pode se desesperar, a gente tem que estar confiante em Deus, confiante na salvação que há em Deus através de Cristo Jesus. Não porque Ele necessariamente, né, prove o seu amor por nós, protegendo-nos de doenças, mas porque Ele já mostrou esse amor, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o quinto aspecto é a adoração. Josafá confiou e guiou outros a confiar em Deus. Mas observe o final, a da adoração, em 2 Crônicas 20, 21. Antes mesmo da vitória, veja bem, antes mesmo, o rei leva o povo a louvar. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Né? Então você vê que antes mesmo da vitória, eles começaram a louvar. Né? Eles tinham a certeza, a esperança de que eles seriam vitoriosos. Né? Então, com essa cena final, ela faz parte da confiança de Deus, porque se Deus é bom e se sabemos que podemos confiar nele, podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Né? Podemos louvá-lo mesmo sob a ameaça de perigo.
nós o glorificamos, mesmo quando o vírus se espalha, né? Nós não perdemos a nossa fé. Nós, né, conforme foi falado aqui, né, Josafá, ele levantou um jejum, ele orou, ele clamou, ele pediu socorro a quem devia, né, e ele adorou principalmente, né. Deus não disse a Josafá para fazer isso, né? Deus não chegou e falou para ele, olha, você faz isso que eu vou entregar a guerra nas tuas mãos. Deus não falou isso, né? Ele não foi instruído por Deus a convocar culto, a fazer jejum, a fazer oração, a fazer adoração, né? Mas adorar não é uma estratégia para fazer Deus agir, é uma resposta, porque sabemos que ele agiu e continuará a agir. E é dessa maneira que devemos procurar ao Senhor, né? E assim, né, conforme continua lá em 2 Crônicas 20, né, os judeus eles saem no dia seguinte e a ameaça se foi. Todos estavam mortos, eles não tiveram um trabalho, eles não precisaram atirar nada, fazer nada, lutar nada. Não estou dizendo que Deus milagrosamente resolverá todos os nossos problemas se você começar a adorar, né? Se nós começarmos a adorar, mas estou dizendo que seu maior problema é a descrença, né? E esse será resolvido quando você começar a adorar. Porque se diante das dificuldades você adora ao Senhor, você louva o Senhor, você ora ao Senhor, é porque você tem certeza que a sua vitória está chegando. É porque você tem certeza que o Senhor é o único que pode agir. Então, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, que nós possamos ter uma confiança inabalável no Senhor, mesmo quando nós não soubemos o que vem a seguir, né, conforme foi o início lá da frasezinha, né, que eu falei, que é da oração. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então, se você não sabe o que fazer, né, se você tem dúvida, se você, né, tá com seu coração aflito, com dificuldade, lembre-se que tem alguém que pode fazer, né? Que os nossos olhos eles têm que estar postos em Deus, que é o único, é aquele verdadeiramente que pode resolver os nossos problemas e pode nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não faz parte, né, do Senhor. Amém, irmãos? Então eu espero que essa mensagem chegue ao coração de vocês, né, que a gente possa ter essas 5 atitudes, né, e que isso venha fazer diferença na nossa vida e principalmente trazer a paz que precisamos nesse momento, né, que a gente possa ter discernimento, que a gente possa ter sabedoria e confiar em Deus. Amém? Um grande beijo, fique na paz.